Salmo 141:9. Louvai a Iau, cantai a Iau um cântico novo, e o seu louvor é a congregação dos escolhidos. Louve o seu nome com flauta, canta-lhe o seu louvor com adulto e com harpa. Quem não faz essas coisas senão os indígenas? Salmo 150. Louvai a Iau no seu santuário. Louvai no firmamento do seu poder, ou seja, no céu, Samaim. Louvai pelos seus hábitos poderosos. Louvai conforme a excelência da sua criação, de sua grandeza. Louvai com o som de trombeta. Louvai com saltério e harpa. Louvai com adulto e flauta. Louvai com instrumento de corda e com flautas. Louvai com tímpanos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. Todo quanto tem fôlego louva a Iau. Louvar a Iau. Essa é a obrigação de todo mundo. Então, pessoal, agora a gente está chegando aqui na tribo Tuiuca, desculpa. Uma tribo indígena, viu? Vimos visitar eles. E... Ai. Que linda, Fabiana. A Laura. É Laura, né? É, Clara. Olha a Clara, gente. Tô com a Clara aqui. Ela tá me encarando um pouco, mas ela é linda. Bem tranquila. Isso aí, pessoal, viu? É uma pessoa maravilhosa. Eu super indico. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa visita aqui na aldeia. Isso, os índios. Então, se vocês gostarem, curtam, comentam e se inscrevam no nosso canal. Isso aí. Beijo. Tiri Pataxó, estou falando no meu idioma, meu nome é Biranã, que significa filho de um grande guerreiro. Sou da tribo Pataxó, moro lá no sul da Bahia.
O nosso povo Pataxó vivemos há muitos anos atrás, né, lutando para persistir e preservar a nossa cultura. Hoje são mais de 30 povos indígenas do povo Pataxó, mais de 18, chega a 20 mil indígenas. Lá vivemos da agricultura, da pesca e do artesanato. Esse aqui já imita outro som. Faz o som do anum, pássaro preto. E esse aqui é o mais interessante, que é o de nariz, feito com o nariz e com a boca, né? Foi os mais velhos que fizeram para a gente poder aprender o cântico dos pássaros, para estar valorizando mais a nossa natureza. Antigamente a gente caçava, né? Fazia o som dos pássaros, ele vinha até nós e a gente caçava para buscar para alimentação, né? Mas como hoje o Pataxó não vive mais da caça, como eu falei, da agricultura, da pesca e do artesanato, e esse aqui eu vou estar ensinando para vocês, que é um dos sons mais legais que eu gosto. Esse aqui faz o som da sabiá. Coqui. Coruja ou talvez macaco também. E também faz o pássaro que eu ensino para as crianças nas escolas também, que é o pica-pau, né, do desenho. E eu vou estar finalizando com o nosso hino, né, que representa o nosso Brasil. Aueres.
parte do México, e suas primeiras aldeias datam de 1500 a.C. Na sociedade maia, cada cidade tinha um chefe supremo, e o cargo era hereditário. A zona urbana era habitada apenas por nobres, sacerdotes, chefes militares e administradores do império. Camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos impostos. Uma figura importante é o sumo sacerdote, que dominava os segredos da astronomia, organizava os templos e interpretava a vontade dos deuses. Os maias foram excelentes matemáticos e extraordinários astrônomos. Eles previam eclipses e elaboraram um calendário que estabelecia os 365 dias do ano. Maias criaram muitas coisas interessantes, mas tiveram outros povos que inclusive viveram perto deles que também se destacaram, não é mesmo? A atual região do México entre 1345 e 1521. Os astecas eram um povo guerreiro, e a guerra servia para obter impostos das cidades conquistadas e para capturar prisioneiros que eram oferecidos em sacrifícios aos deuses. Na sociedade, a nobreza era composta por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos eram das camadas mais baixas e constituíam a maior parte da população. Estava ligada a forças da natureza, que precisavam ser controladas por meios para os deuses, onde realizavam cultos religiosos e sacrifícios humanos. Você já falou sobre os maias e os astecas, mas quem foram os povos incas? Os incas foram povos que viveram na América do Sul e se espalharam ao longo da Cordilheira dos Andes no território atual de Peru, Colômbia e Bolívia, além de partes do Equador, Chile e Argentina. O imenso Império Inca era governado pelo imperador, conhecido como Sapa Inca. Sua sociedade era dividida por uma pirâmide social, onde em primeiro lugar estava o imperador, depois vinha o sumo sacerdote e o chefe de estado-maior do exército, depois os sacerdotes dos templos, os oficiais comandantes das províncias e os generais, depois os arquitetos e os administradores, e na base os artesãos, pescadores e camponeses. Os incas politeístas, e seu principal deus era o sol. Além dele, os incas cultuavam divindades relacionadas à natureza, como a lua, o trovão, as estrelas e até mesmo seus antepassados. Em suas cerimônias religiosas, realizavam sacrifícios de humanos e de animais, como a lhama e o porco da Índia. Na arquitetura, os incas criaram edifícios, casas, palácios, templos e fortalezas, sendo com a invasão dos europeus na América, principalmente a dos espanhóis. Entendi, mano. Apesar de tudo, esses povos criaram bastante coisas e fizeram sua história na humanidade. Exatamente. E esse foi o vídeo. As civilizações pré-colombianas. As civilizações Inca, Azteca e Maia foram as mais desenvolvidas das Américas. São chamadas de pré-colombianas, pois se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492. Eles habitavam em territórios diferentes e, portanto, nunca conviveram. Sua herança é visível até os dias de hoje, nos países da América Central e do Sul. Vamos ver agora algumas características dessas sociedades. A civilização Inca. A civilização Inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Sua capital era Cusco. Calcula-se que o Império Inca tenha reunido 8 milhões de pessoas e durado aproximadamente de 1450 a 1519. A sociedade Inca era fortemente hierarquizada e dividida entre o Sapa Inca e seus parentes, a nobreza, os militares, os camponeses e os escravizados. O Inca, palavra que significa chefe, era considerado filho do deus Sol e por isso venerado como uma divindade. A população se organizava em torno do Ailu, comunidade na língua quechua, onde os homens tinham obrigação de trabalhar em terras e obras públicas.
Quanto às mulheres, as mais bonitas eram enviadas para servir ao Inca, seja como amante ou tecendo suas roupas. Acredita-se que os índios se instalaram em Cusco no século XI, numa região cheia de aldeias rivais. Por volta do século XI ainda, eles se instalaram perto do lago Titicaca e assim iniciou seu grandioso império. À medida que o império crescia, a capital recebia alguns templos, armazém e as fortalezas, cujas ruínas são visíveis até hoje. Para unificar este império foram construídas estradas que partiam de Cusco. Quando os espanhóis chegaram às Américas, os incas estavam mergulhados em lutas internas. A economia inca. A base da economia era a agricultura, e a distribuição de terras era feita de acordo com o tamanho da família. Por isso, quanto mais filhos, mais terras a família recebia. O comércio era realizado nas principais cidades através de feiras periódicas. A cultura e a religião inca. Os incas eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses e acreditavam que o universo estava organizado em 3 mundos. Mundo de cima, Rana Pancha, Kaya Pancha, mundo do meio, e Uku Pancha, mundo subterrâneo. Eu acho que é assim mesmo que se fala. A comunicação entre esses mundos era feita através de elementos da natureza, como a chuva e os animais, e como o condor. Esse é um pequeno resumo sobre os incas. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os astecas. A civilização asteca se estendeu pelo território que vai atualmente do centro do México até a Guatemala. Desenvolveu-se no período entre 1325 e 1519. E sua população contava com 15 milhões de pessoas. A sociedade asteca também era hierarquizada. O imperador não era considerado filho ou encarnação dos deuses, como nas culturas Inca e Maia. No entanto, seu poder consistia na crença de que ele era um intermediário entre os deuses e os homens. O imperador governava seu vasto domínio auxiliado por nobres e sacerdotes. O exército era fundamental para vigiar ou punir as tribos que se rebelavam contra o seu poder. A sociedade asteca estava dividida em unidades familiares, ligadas por laços de sangue e ancestrais comuns. A sociedade asteca também ficou conhecida como mexica. Tem origem em várias culturas como os toltecas, entre outras. E você sabia das civilizações astecas da chegada dos espanhóis, no século XVI. Os espanhóis já estavam instalados na ilha de Cuba e desembarcaram num porto que batizaram de Vera Cruz. Ali os indígenas indicavam que havia uma grande cidade ao norte, cheia de riquezas, onde os espanhóis encontrariam ouro. A conquista dos astecas pelos espanhóis durou 2 anos e foi possível porque eles se aliaram à tribo inimiga dos astecas. A economia dos astecas, a cultura e a religião asteca. Os astecas eram politeístas e adoravam seus deuses em templos em forma de pirâmide. Para aumentar as divindades contentes, praticavam sacrifícios humanos, pois acreditavam que esta era a maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a nascer. Fazendo isso, eles tornavam as divindades muito felizes. Trabalhavam a cerâmica com estruturas geométricas e usavam as plumas de aves para fazer coroas que seriam usadas pelo imperador nas cerimônias religiosas. A civilização maia floresceu no México, nas regiões da Península de Yucatán, e também em Honduras, Guatemala e Belize. Constituiu-se numa sociedade de cidades-estados, ou seja, cidades independentes. E as 3 principais, Tikal e Copan e Culacumu, calcula-se que a população maia pode ter chegado a 1,5 milhão de pessoas. De todas as civilizações pré-colombianas, foi a que existiu por mais tempo como um estado estruturado, do século IV ao século IX, depois de Cristo. Pois as festas e sacrifícios aos deuses deveriam ocorrer sempre na sua presença. Haviam sacerdotes e funcionários responsáveis pela cobrança de tributos. Também haviam os componentes responsáveis pela agricultura e os artesãos, que deviam transformar a matéria-prima em objetos úteis. A civilização maia se desenvolveu durante 15 séculos. Assim, quando os espanhóis chegaram à região, os maias haviam desaparecido, enquanto sociedade organizada, deixando apenas uma enorme pirâmide como testemunho de seu esplendor.
No entanto, sua cultura, seu idioma sobreviveram até os nossos dias. Ao contrário dos incas e astecas, os maias não organizaram um império centralizado, e a população em cidades independentes entre si compartilhavam costumes semelhantes, desde a arquitetura, o idioma e a organização social. Na economia, eles cultivavam principalmente o milho, que era a base da alimentação, a mandioca, o algodão em forma de enormes pirâmides que até hoje podem ser visitadas nos países da América Central. Igualmente, por conta da agricultura, desenvolveram um sofisticado calendário circular que permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado do plantio e da colheita. Esse é um pequeno resumo sobre os maias.